Hoje eu vou te contar uma verdade que vai doer, mas vai libertar. E antes de mergulhar nesse tapa de realidade, já vou pedir com firmeza. Deixa o like nesse vídeo agora. Se inscreve no canal. Se você já entendeu que o jogo não é justo, comenta aqui embaixo se já sentiu esse tipo de rejeição sem motivo e compartilha esse conteúdo com seus irmãos de caminhada, porque quanto mais homens ouvirem essa verdade, mais difícil fica para o sistema continuar manipulando quem nasceu para ser livre. Agora escuta com atenção. Homem solteiro feliz causa raiva em mulheres. E o motivo é direto, implacável, sem romantização. Ela não odeia você por estar sozinho. Ela odeia você por não precisar dela. A ausência de necessidade é o que destrói o ego feminino alimentado desde cedo, com a certeza de que todo homem vai implorar por atenção, por amor, por companhia, por carinho, por sexo. Quando um homem se mostra completo por si só, emocionalmente blindado, psicologicamente estável e sexualmente seletivo, ele quebra o sistema de controle invisível que sempre foi usado contra ele. A mulher moderna, criada num ambiente onde é constantemente desejada, validada, cortejada e endeusada, sente um baque psicológico devastador ao perceber que você, homem, pode acordar num sábado, treinar, almoçar bem, cuidar do seu projeto, assistir um filme, dormir em paz e acordar de novo sem ter enviado um bom dia, princesa, para ninguém, sem ter gastado energia emocional tentando convencer uma mulher de que é digno de ser amado. Isso ataca diretamente o pedestal em que ela foi colocada pela sociedade. E ela sente raiva, não de você, mas do que você representa. Liberdade, domínio emocional, autossuficiência. Você vira um lembrete vivo de que ela não tem o poder absoluto que achava que teria para sempre. Porque ela cresceu ouvindo que homem que presta quer compromisso, que homem de verdade quer formar família, que todo homem quer alguém do lado para se sentir completo. Mas aí você aparece, aos 30, 35, 40 anos, solteiro, em paz, com dinheiro no bolso, sem brigar, sem correr atrás, sem babar em foto de bunda no Instagram, sem se humilhar por atenção, e isso é insuportável, porque você quebrou a expectativa dela, e mulheres odeiam perder poder. E o maior poder feminino sempre foi o de controlar o homem pelo desejo e pela carência. Quando você mata isso dentro de si, você mata o jogo dela. E ela reage. Começa a te criticar, a te chamar de egocêntrico, frio, solitário, infantil. Mas o que ela realmente quer dizer é: por que você não precisa de mim como os outros? Por que ela não suporta a ideia de que você está completo sem ela? Isso dói mais do que traição, mais do que rejeição. Dói perceber que ela não é necessária. Já sentiu isso? Já reparou como o tom muda quando você não reage como o homem padrão? Quando você responde com calma, não tenta provar nada, não se emociona, não briga, não corre atrás? Isso é escândalo emocional para a mulher que se acostumou com homens que imploram. Você, ao não precisar dela, mostra que ela é opcional. E nada fere mais o ego feminino do que ser tratada como opcional por um homem de alto valor. A maior revolução masculina hoje não é xingar mulher, não é se isolar do mundo. Não é ser cafajeste. É não precisar de ninguém emocionalmente. É encontrar dentro de si mesmo a força, a disciplina, a paz e a motivação para viver em linha reta. Sem curva, sem distração, sem se vender por um pouco de carinho ou um final de semana de afeto falso. O homem que não precisa, domina. E o homem que domina é temido. Então pergunta séria para você agora. Quantas vezes você se sabotou só para se manter desejável aos olhos de uma mulher? Quantas vezes fingiu ser menos do que é, deixou de falar o que pensa, se calou, se curvou, só para não parecer frio demais? Acabou. Esse é o ponto de ruptura. Sua missão agora é matar qualquer traço de necessidade emocional. Substitua desejo por foco. Substitua carência por disciplina. Substitua validação feminina por respeito próprio. E então observe o mundo se curvar. Porque o homem que não precisa é o homem que todo o sistema teme. Ela não odeia você. Ela odeia o que você representa. A morte do domínio emocional feminino sobre um homem acordado. Você tá pronto pra isso? Então comenta aqui embaixo. Você precisa de alguém? Ou você já entendeu que a liberdade é o maior poder que um homem pode ter? A felicidade masculina sem validação feminina é uma ameaça direta, real e inaceitável ao sistema que controla o comportamento de massa. E não falo só do sistema emocional entre homem e mulher,
mas de toda a estrutura social construída para manter o homem dependente, inseguro e constantemente implorando por um sorriso, um "eu te amo" ou um pedaço de afeto em troca da própria dignidade. A sociedade inteira foi desenhada para um único objetivo: fazer o homem acreditar que ele só será pleno, completo, respeitado e válido se tiver uma mulher ao lado, sorrindo em fotos, chamando de "meu amor" no Instagram e servindo de troféu para ele exibir como sinal de valor. Mas a partir do momento em que um homem rompe essa lógica e encontra alegria real na própria companhia, satisfação na própria evolução, plenitude no próprio caminho, ele vira um vírus no sistema, uma peça fora do tabuleiro, uma anomalia perigosa, porque revela para os outros homens que a felicidade verdadeira nunca esteve no colo de ninguém, mas sim no controle absoluto da própria mente, da própria energia e do próprio destino. E é aí que o sistema entra em modo de defesa. Começam a zombar, a atacar, a ridicularizar esse homem com rótulos como amargo, machista, insuportável, frustrado, tudo para disfarçar o medo coletivo de que mais homens descubram essa liberdade. Porque um homem que não precisa da aprovação feminina para sorrir, para viver, para conquistar, é um homem que não pode ser domesticado. Ele não se curva ao emocional instável. Ele não se vende por sexo. Ele não negocia paz por companhia. E isso causa um colapso em toda a programação emocional feminina. A mulher que sempre se viu como centro da vida masculina, agora percebe que perdeu o trono para algo que não consegue controlar: a autoconsciência masculina. Esse tipo de homem, aquele que acorda cedo, treina, trabalha duro, viaja, medita, cria, lê, planeja, constrói, tudo isso sem ter que exibir ao mundo uma mulher ao lado, quebra o código invisível que sempre manteve os outros sob controle. Ele mostra, com atitudes, que a validação feminina é uma escolha e não uma necessidade, que o amor próprio é mais poderoso do que qualquer ilusão romântica, e que felicidade não é um prêmio que uma mulher entrega a um bom homem, mas uma decisão pessoal, diária, que exige coragem, silêncio e disciplina. E quanto mais esse homem cresce, mais ele incomoda. Incomoda porque ele não está disponível para ser manipulado por olhares, por ciúmes, por jogos emocionais. Incomoda porque ele não tem medo de dizer não, de cortar laços, de ficar sozinho no sábado à noite e dormir em paz com a consciência limpa. Incomoda porque ele não é mais um consumidor emocional. É um criador de si mesmo. Você já sentiu isso? Já percebeu como tua evolução incomoda gente que nunca se importou com teu sofrimento, mas que agora se incomoda com tua paz? Já notou como algumas mulheres se aproximam só para testar se você ainda precisa da validação delas? Porque elas sentem quando um homem está livre. E essa liberdade é insuportável para quem sempre usou a aprovação como moeda de controle. O que te impede de cortar essa corrente? Você precisa mesmo de um "eu te amo" vindo de alguém emocionalmente instável para se sentir completo? Ou já está preparado para entender que a verdadeira felicidade masculina nasce no exato momento em que você para de buscar reconhecimento em olhos alheios e começa a viver por honra, por propósito, por legado? O sistema não quer que você descubra isso, porque um homem feliz por si só é um homem que não gasta com coisas inúteis, que não se endivida para impressionar mulher, que não se enfraquece para manter um relacionamento sem reciprocidade. E por isso, irmão, o dia em que você parar de buscar aprovação e sorrir apenas por estar no controle da sua própria vida, será o dia em que você virou o pesadelo do sistema e o sonho de todos aqueles que querem ser livres. Você já chegou nesse ponto? O que te falta para cortar os últimos fios dessa dependência emocional disfarçada de amor? Comenta aqui. Compartilha tua jornada, porque tua felicidade sem precisar de ninguém é o primeiro passo para tua real invencibilidade. Solteiro, livre e em paz. Essa combinação é o terror absoluto da mulher moderna, porque ela revela o que nenhuma delas quer admitir, que o homem não precisa mais delas para ser feliz, completo ou respeitado. Esse tipo de homem não corre atrás de validação, não muda sua personalidade para impressionar, não vive em função de flerte, like ou aprovação feminina. E é justamente por isso que ele destrói o ego das mulheres de hoje. Porque ele não apenas é indiferente ao jogo, ele já venceu o jogo antes mesmo de sentar à mesa. Ele vive num estado onde a escassez feminina não existe, onde o sexo não é moeda de troca, onde a companhia de uma mulher é bônus, nunca prioridade. Ele não é arrogante, ele é centrado. Ele não é frio, ele é seletivo. Ele não é solitário, ele é consciente de que paz de espírito,
vale mais do que qualquer corpo bonito com mentalidade tóxica e emocionalmente instável. E quando esse tipo de homem aparece, o ego da mulher treme, porque ela está acostumada a ver homens se desdobrando por migalhas de atenção, implorando por resposta no WhatsApp, bajulando stories, aceitando desrespeito só para continuar na vida dela. A maioria dos homens ainda rasteja pelo afeto feminino, enquanto esse tipo raro de homem, o livre, o em paz, o indomável, simplesmente vive a própria vida como um rei que não precisa de súditos emocionais. E isso acaba com o ego feminino, porque mostra que o poder sexual dela, o banco de likes, os convites diários para sair, tudo isso perde força diante de um homem que já preencheu o próprio vazio e não está sedento por carinho comprado com obediência. Esse homem revela que a mulher não é a fonte de felicidade que ela acredita ser. Ela é apenas uma das possíveis experiências que ele pode ou não escolher viver. E o mais chocante, ele não tem medo de dizer não. Ele não está desesperado, ele não precisa impressionar. Ele já tem uma vida tão rica, tão estruturada, tão significativa, que a presença de uma mulher não é essencial, é opcional. E isso fere o ego de uma geração de mulheres acostumadas a ter os homens em fila, disputando atenção, implorando por chance, fazendo de tudo para parecer diferente. A mulher moderna nunca foi treinada para lidar com um homem que não se dobra, que não se emociona com manipulação, que não se vende por sexo. E aí nasce o pânico. O medo disfarçado de desprezo, o ataque passivo-agressivo disfarçado de conselhos, a desqualificação sutil. Você deve ser muito sozinho. Homem assim acaba velho e amargurado. Você tem medo de se relacionar. Você deve ter problemas com mulheres. Tudo isso não passa de defesa de ego, porque o homem livre é o espelho da fraqueza feminina. Mostra que elas não têm o controle que achavam ter. Mostra que a sedução baseada em escassez emocional, joguinhos e ego inflado, não funciona com um homem completo. E nesse momento ela percebe: o único tipo de homem que ela respeita de verdade é justamente o que não precisa dela pra nada. O que tem coragem de andar sozinho, sem mendigar afeto, sem se esconder atrás de desculpas emocionais, sem se anular em nome de um relacionamento. É esse homem que, mesmo em silêncio, diz tudo: eu sou suficiente. E isso destrói o ego de quem acreditava ser insubstituível. Agora comenta aqui: você já percebeu a mudança na postura feminina quando você demonstrou total autossuficiência? Já sentiu o incômodo, o desespero sutil, a tentativa de te colocar de volta na coleira emocional? Porque no final das contas, só existe um tipo de homem que incomoda de verdade, o que não pode ser controlado. E você? Vai ser mais um carente emocional em busca de validação ou vai assumir o trono da sua liberdade, mesmo que ele fique no topo de uma montanha solitária? Quando você não implora por atenção, ela se sente invisível. E isso revela uma das verdades mais cruas, mais incômodas e menos faladas do jogo entre homem e mulher. A atenção masculina é o verdadeiro combustível do ego feminino. Enquanto você se mata para agradar, responde mensagem em segundos, elogia, comenta, curte foto, se desdobra para fazer ela sorrir. Ela se sente a estrela do universo, mesmo que não tenha absolutamente nada a oferecer, além de um rosto bonitinho e uma presença rasa. Só que o dia que você para de correr atrás, que você some, que você para de se esforçar para ser notado, que você simplesmente vive a sua vida sem fazer da existência dela o centro do teu mundo, ela entra em colapso interno. Por quê? Porque toda a validação que ela estava sugando de você desaparece. E ela se sente invisível. E não é porque ela te ama, não é porque ela se importa, é porque ela perdeu um espelho emocional que fazia ela se sentir importante. Você começa a entender agora o que realmente está em jogo? O homem que não implora por atenção é perigoso, porque ele vira o ponto cego no radar dela. E mulher odeia não ser percebida. Porque diferente do homem que é visual, direto, lógico, a mulher vive na esfera da atenção, da energia, da influência emocional. Quando você retira sua atenção, você retira poder. E isso, irmão, é insuportável para alguém que cresceu sendo colocada num pedestal por legiões de homens carentes. Já passou por isso? Já percebeu como aquela mulher que te ignorava começa a te olhar diferente quando você para de tentar? De repente ela puxa assunto, curte tuas coisas, tenta chamar atenção com indiretas. Por quê? Porque o silêncio do homem de alto valor é ensurdecedor para a mulher acostumada com bajulação. Quando você se comporta como alguém ocupado, com objetivos, com rotina, com foco,
Ela sente a ausência da tua presença como uma dor no ego, porque na cabeça dela, você devia estar como os outros, rastejando. E aí está o truque que ninguém te contou. A escassez da tua atenção vale mais do que qualquer presente, qualquer elogio, qualquer declaração. Mulher respeita o homem que não precisa dela. Mulher valoriza o que é difícil de conquistar. Mulher persegue o que resiste ao controle emocional. Mas enquanto você estiver aí mandando bom dia todo dia, perguntando se ela almoçou, curtindo cada story, ela vai te manter na prateleira dos legais, dos bons, dos que ela vai usar como step emocional enquanto corre atrás do cafajeste que a ignora. E eu te pergunto agora, quantas vezes você já se sentiu um idiota por dar tudo de si e receber desprezo em troca? E se eu te dissesse que você só estava pagando o preço por dar atenção demais a quem não merecia nem seu olhar? A lição aqui é simples e brutal. A atenção masculina é uma moeda rara. Quanto mais você distribui, menos valor ela tem. Mas quando você se torna seletivo, frio, focado, ela percebe que não tem domínio sobre você. E aí, meu irmão, ou ela recua, ou ela começa a se rebaixar para recuperar tua atenção. É nesse momento que o jogo vira. Porque o homem que não implora, que não corre, que não vive em função de ser notado, é o homem que vive em função de si. E esse é o homem que todas dizem que querem, mas que poucas suportam encarar. Você tem coragem de ser esse homem? Você tem coragem de incomodar com sua ausência? Então pare de correr. Pare de implorar. Pare de dar atenção para quem não merece. Foque em você. Fortaleça seu corpo, sua mente, sua renda, sua rotina. Porque quando você estiver tão centrado que ela não for mais o centro, aí sim você vai ver o verdadeiro poder da escassez masculina. Comenta aqui. Quando foi que você descobriu que sua atenção era o que ela realmente queria? Não seu coração, não sua companhia, não seu amor. Quando você não implora por atenção, quando você não manda mensagem todo dia, quando você não pergunta onde ela está, com quem está, o que está fazendo, quando você não baba, não se desespera por resposta, não demonstra carência ou dependência emocional, ela se sente invisível. E isso, para uma mulher moderna alimentada desde cedo com curtidas, validações, filtros e legiões de betas dispostos a rastejar por migalhas de atenção, é praticamente insuportável. A ausência do seu desespero é o maior tapa na autoestima artificial dela. Porque o ego feminino vive disso. Da certeza de que você vai correr atrás, de que você vai fazer de tudo para agradar, de que vai estar sempre ali, disponível, previsível, orbitando, como um satélite emocional. Quando você quebra esse padrão, quando você desaparece emocionalmente, quando você se retira e mostra que a tua paz, teu foco, tua rotina, tua missão são mais importantes do que responder stories ou ficar medindo palavras para manter a conexão, ela entra em crise. Porque para a mulher, a pior sensação não é ser rejeitada com agressividade, é ser ignorada com indiferença. É perceber que ela perdeu o controle, que sua atenção não pode ser comprada com um emoji, um nude ou uma frase ensaiada. E é aí que ela surta. Porque a mulher vive de atenção como o homem vive de respeito. Quando ela sente que não tem mais poder sobre o teu emocional, quando percebe que você não está girando em torno da presença dela, ela começa a duvidar do próprio valor. Ela se pergunta, será que ele tem outra? Será que ele não me acha interessante? Será que perdi meu poder sobre ele? E então começa o jogo reverso. Ela passa a te provocar, postar indireta, mostrar o corpo, tentar chamar sua atenção de qualquer forma. E tudo isso porque você ousou não se ajoelhar. Porque você ousou não dar a ela o alimento que a maioria dos homens entrega de bandeja. E é aqui que o jogo muda. Ou você se mantém frio, firme, centrado, ou vai cair no golpe da reativação emocional. Aquela fase onde ela volta a puxar papo, elogiar, se mostrar carente. Não por amor, mas para recuperar o controle. Porque a maioria dos testes femininos nasce da insegurança em perder o domínio emocional. E só os fracos caem. Só os que ainda têm buraco de validação mal resolvido se derretem quando ela reaparece. Um homem de alto valor, um homem blindado, não mendiga a atenção. Ele sabe que é o prêmio. Ele entende que a atenção é moeda. E ele não a distribui para quem não provou merecimento. Então, se você hoje é o cara que não corre atrás, que some, que responde no seu tempo, que está mais preocupado com o seu shape, seu dinheiro, sua evolução, do que com os joguinhos de atenção dela, parabéns. Você está no caminho da liberdade emocional. Mas se ainda sente culpa por não responder rápido, se ainda acha que precisa agradar para manter o interesse,
Se ainda acredita que vai perder a oportunidade de ficar com ela caso não reaja a cada migalha de carinho, então você ainda é escravo. Comenta aqui se você já sentiu isso. O poder de simplesmente não implorar e ver ela se desestabilizar. Compartilha com algum amigo que vive se culpando por não responder rápido. E guarda isso. Mulher nunca vai respeitar quem implora. E sempre vai ser atraída por quem ela não consegue controlar. Então decide agora. Você quer ser o brinquedo emocional dela? Ou o homem que ela nunca vai esquecer porque não conseguiu manipular? A escolha é sua. Mas o jogo, meu irmão, já começou. E é exatamente aqui que a ferida social escancara. Porque liberdade masculina é a maior humilhação para quem vive da aprovação alheia. E isso vale especialmente para as mulheres que construíram sua identidade em cima do poder de influenciar, moldar e controlar o comportamento dos homens ao seu redor. A liberdade de um homem, quando ela é real, profunda, inegociável, causa dor em quem sempre se sentiu importante por ser necessária, por ser desejada, por ter influência sobre as decisões alheias. E quando você, como homem, acorda para essa realidade e começa a viver por você, sem buscar aplauso, sem esperar afeto condicionado, sem necessidade de validação externa, você automaticamente humilha todos que ainda estão presos à necessidade de aprovação constante. A mulher que precisa do like, do elogio, do você é maravilhosa, que mede o valor dela pela quantidade de mensagens que recebe, pelo número de homens que poderia manipular a qualquer momento, não sabe lidar com o homem que é indiferente, com o homem que não comenta, que não reage, que não se impressiona. Esse homem, você, é a negação do ego dela. Você é a lembrança viva de que toda a influência dela tem prazo de validade. E pior, mostra que é possível um homem construir sua autoestima sem colocar nenhuma mulher no centro da equação. Isso destrói o jogo dela. Porque o que sempre manteve o controle nas mãos femininas foi a fome emocional masculina. A carência, o desespero por afeto, o medo da solidão, a necessidade de ser aceito. Quando o homem mata esse vírus dentro de si, ele vira um ser livre, intocável, inatingível. E liberdade é a maior ofensa para quem só sabe viver preso. É por isso que você vai ser atacado, vai ser julgado, vai ser chamado de arrogante, insensível, machista, frustrado. Porque a sua independência emocional desestabiliza o castelo de cartas emocional de quem vive no teatro da aprovação. Sua liberdade mostra que é possível ser homem sem ser escravo da carência. E isso humilha. É por isso que a sociedade tenta, o tempo todo, te empurrar de volta para a coleira. Homem de verdade assume compromisso. Tá fugindo da responsabilidade. O tempo vai te cobrar. Não vai querer ficar sozinho para sempre, né? São todas frases projetadas para fazer você duvidar da sua autonomia, para criar culpa na sua liberdade. Mas deixa eu te falar. Culpa é o instrumento preferido de quem perdeu o poder e tenta te prender pela consciência. Quando ela não consegue mais te manipular pela beleza, pelo sexo, pelo drama, ela tenta te prender pela moral. E é por isso que muitos homens voltam a se submeter. Não porque querem, mas porque não aguentam o peso do julgamento social. Só que é aí que você precisa ser forte. Porque só existe um tipo de homem que vive em paz de verdade. O que não deve nada a ninguém, o que não finge, o que não age para agradar. O que tem coragem de ser odiado por viver conforme sua verdade. Então pensa comigo. Até quando você vai sacrificar sua liberdade para ser aceito por quem não te respeita? Por que continuar mendigando a aprovação de gente que nem sabe o que é ser livre? Chega disso. Você tem um dever com a sua própria vida. E liberdade não é sobre fazer o que quiser. É sobre não precisar mais viver em função dos outros. Comenta aqui embaixo se você já sentiu esse peso. A cobrança velada, o julgamento disfarçado, a pressão emocional para voltar a ser um bom menino. Porque a verdade é simples e brutal. A liberdade masculina é o espelho que expõe a prisão emocional da maioria. E ninguém gosta de ser confrontado com a própria fraqueza. Tá preparado para seguir livre mesmo sendo odiado por isso? Porque quem vive da verdade vai incomodar quem vive de teatro. Escolhe teu lado agora. A verdadeira independência masculina esfrega na cara dela que o empoderamento é fachada. Porque quando um homem se torna realmente livre, emocionalmente inabalável, financeiramente autossuficiente, sexualmente seletivo e psicologicamente blindado, ele desmonta na prática toda a narrativa de poder feminino que foi construída com base em likes, aplausos sociais e uma falsa ideia de superioridade emocional.
O que elas chamam de empoderamento muitas vezes não passa de um escudo frágil, sustentado por validação constante, atenção masculina ininterrupta e um sistema inteiro que recompensa escolhas destrutivas com palmas e hashtags. Mas esse escudo começa a rachar quando surge um homem que não precisa se provar para elas, que não responde às provocações, que não entra nos joguinhos emocionais, que não se curva diante de sensualidade vazia nem perde o sono por desprezo calculado. Ele é livre. Livre da necessidade de agradar. Livre da obrigação de ter uma mulher ao lado para se sentir homem. Livre da chantagem social que diz que homem de verdade cuida, banca e protege mesmo sem reciprocidade. E essa liberdade não só incomoda, ela fere, ela humilha, ela mostra que o chamado empoderamento feminino só funciona enquanto o homem está emocionalmente preso. Porque empoderamento real não treme diante de um homem que diz não preciso de você. E o que vemos hoje é justamente o contrário. Quanto mais o homem se fortalece, mais elas acusam, desdenham, zombam, tentam desqualificar, porque perceberam que o jogo virou. Quando o homem acorda, quando ele para de oferecer o palco, os holofotes e os aplausos, a ilusão delas de poder desmorona, porque tudo estava baseado na reação emocional do homem fraco, aquele que corre atrás, que aceita qualquer condição, que chora por atenção, que banca na esperança de ser amado. A independência masculina real escancara a verdade. Elas não querem igualdade, querem privilégio emocional e financeiro sem responsabilidade. E quando se deparam com um homem que não compra essa farsa, que exige o mesmo que entrega, que não teme a solidão, que não se impressiona com feminilidade manipuladora, elas colapsam, porque descobrem que sem o teatro da sedução, sem o controle emocional, sem o "se você me quiser, vai ter que fazer por merecer", elas não têm mais nada a oferecer. O empoderamento de Instagram, de frases feitas e autoestima de vidro não sobrevive diante de um homem de rocha. Um homem que não precisa de sexo para se sentir completo, que não troca sua paz por uma companhia rasa, que escolhe a solidão produtiva à convivência tóxica. Esse é o homem que elas odeiam em silêncio, mas desejam em segredo. Porque ele representa o que elas nunca conseguiram ser, forte de verdade, sem precisar se apoiar no outro. E você, irmão, já alcançou esse nível? Já percebeu como as atitudes mudam quando você para de correr? Quando você se foca, se disciplina, se valoriza a ponto de simplesmente olhar para uma mulher que joga charme e responder com silêncio? Porque esse silêncio ensurdece. Ele mostra que o jogo acabou, que o truque emocional não funciona mais, que você está num nível onde não existe mais submissão emocional, onde o olhar dela já não comanda a tua autoestima. A independência masculina, quando real, é o fim da linha para o empoderamento fabricado. Porque só um dos dois pode ser livre. E se for você, irmão, ela vai precisar escolher. Se eleva ao seu nível ou desaparece da tua presença. Você tá pronto para ser esse espelho cruel da verdade? Ou vai continuar sendo cúmplice de um teatro onde você sempre sai perdendo? Responde aqui. Em que momento você percebeu que a tua liberdade era a maior ameaça disfarçada de problema de atitude? Porque a real é que quando o homem não precisa mais delas, elas perdem o palco. E você, finalmente, assume o trono da tua própria vida. Quando você é feliz sem uma mulher, ela não entende. Ela surta internamente. Ela se questiona. Porque toda a vida dela foi construída em cima da crença de que o homem só é completo, equilibrado e funcional quando tem uma mulher ao lado, validando cada passo, aplaudindo cada conquista, dizendo que ele é digno de amor e companhia. Então, quando ela encontra um homem que está em paz sozinho, que não está desesperado por um relacionamento, que não vive com sede de aprovação feminina, ela se vê diante de um espelho que quebra todas as certezas que ensinaram a ela desde adolescente. Porque esse homem que caminha sozinho, que treina, que trabalha, que cresce, que viaja, que transa quando quer mas não se apega, que ignora testes, que não se emociona com chantagem emocional, esse homem é uma ameaça viva à autoestima dela. Ele faz surgir a pergunta que ela mais teme. Se ele é feliz sem mim, será que eu tenho algum valor real? E essa pergunta dói. Dói profundamente, porque a mulher moderna foi alimentada por um ego inflado de atenção constante, de curtidas, de mensagens, de caras desesperados oferecendo o mundo em troca de um pouco de carinho. E de repente você aparece, autossuficiente, sereno, ocupado demais para drama, pleno demais para se submeter. Ela começa a se corroer por dentro porque percebe que não tem com você o poder que tem com os outros. Ela não consegue te dobrar com uma nude, não consegue te prender com um joguinho, não consegue te controlar com silêncio ou ciúme. Você está livre.
E a liberdade masculina é o maior golpe contra o valor inflado da mulher que aprendeu que o homem deve sempre correr atrás. Ela começa a pensar: será que ele me enxerga como descartável? Será que ele não precisa de mim? Será que o meu corpo, minha atenção, minha energia valem menos do que eu acreditava? E o mais chocante para ela é que sim, você não precisa dela. Você já construiu sua estrutura sem ela. Você já aprendeu a lidar com o vazio, já enfrentou a dor, já entendeu que paz vale mais que companhia. E essa verdade, nua e crua, é insuportável para quem acreditava ser o centro do universo masculino. Quando você é feliz sem uma mulher, ela se sente obsoleta. Não porque você a desrespeita, mas porque você não depende dela para se validar. E aí, a estrutura emocional que ela construiu ao longo da vida, baseada em poder sexual, aprovação masculina e atenção constante, começa a ruir. Você se torna a exceção, o enigma, o homem que ela quer conquistar justamente porque não se mostrou carente. E se ela te conquista, quer te prender. E se não consegue, te ataca, te desqualifica, diz que você é frio, traumatizado, machista, infeliz e fingindo que está bem. Tudo isso porque ela não aguenta da ideia de um homem pleno sem ela. E o mais perigoso, ela tenta te convencer de que essa sua paz é falsa, que você está se enganando, que você precisa abrir o coração, quando na verdade o que ela quer é te recolocar no lugar que ela conhece, o de dependente emocional. E aqui vai o recado final, direto, seco e real. Sua felicidade sem mulher é a maior arma que você tem no jogo moderno, porque é ela que te torna livre, respeitado, seletivo e, acima de tudo, inviolável. Então se pergunta, o que é mais valioso? A companhia forçada de alguém que precisa que você se anule para se sentir amada, ou a solitude poderosa de quem já descobriu que a única pessoa indispensável na sua vida é você mesmo? Já sentiu esse tipo de incômodo vindo de uma mulher quando percebeu que sua felicidade não dependia dela? Comenta aqui. Compartilha esse vídeo com um irmão que precisa acordar. Porque no fim, quando você é feliz sozinho, você não apenas se liberta, você expõe quem realmente tem valor nesse jogo. E quem não tem. O homem solteiro feliz é o pesadelo da sociedade moderna e a prova viva de que o casamento atual virou uma armadilha emocional camuflada de conquista. E quanto mais ele demonstra independência, propósito e paz sem uma aliança no dedo, mais ele ameaça a estrutura emocional que aprisiona milhões de homens todos os dias sem que eles percebam. Vamos ser honestos. O casamento hoje não é mais uma união sagrada entre dois seres comprometidos em construir uma vida juntos, com amor e lealdade. Isso é papo de novela, de igreja, de conto de fadas que já não reflete a realidade do século XXI. O casamento moderno, do jeito que foi desenhado hoje, virou uma engrenagem jurídica e emocional, onde o homem entra achando que está assinando um pacto de amor, mas na verdade está assinando uma sentença de perda progressiva de poder, liberdade, autoridade e, na maioria dos casos, da própria identidade. O homem solteiro e feliz desmascara esse teatro com sua simples existência, porque ele mostra que é possível viver bem, completo, realizado e mentalmente livre, sem se tornar refém de um contrato onde ele arca com todos os riscos e quase nenhum benefício real. Ele mostra que não precisa de uma mulher para dar sentido à própria vida, que não precisa provar seu valor servindo a uma estrutura que, quando desmorona, o destrói sem piedade. Pensão, divisão de bens, alienação parental, falsas acusações, perda de respeito, perda de si mesmo. E se você acha que isso é exagero, pergunte a qualquer homem que passou por um divórcio moderno quem realmente se ferra quando a coisa azeda. Porque enquanto vendem para a mulher que o casamento é segurança, estabilidade e liberdade emocional, para o homem ele se torna cobrança, sufocamento, obrigações eternas e riscos legais, que podem arruinar sua vida inteira. E quando você, homem livre, começa a compartilhar sua paz, sua rotina disciplinada, sua liberdade de ir e vir, sua ausência de DRs, suas noites em silêncio sem cobranças, seus projetos crescendo sem freio emocional, os casados começam a zombar, mas por dentro morrem de inveja. Sabe por quê? Porque eles não têm mais isso. Muitos deles são apenas sombras do que um dia foram. Alguns nem percebem que já viraram funcionários do casamento. Trabalham, voltam, obedecem, cedem, se anulam. E o mais cruel, ainda tem que agradecer por ter alguém. O homem solteiro e bem resolvido incomoda porque ele mostra que existe uma alternativa, que você não precisa vender sua liberdade em troca de sexo morno, beijos frios,
E uma parceria que te trata como obrigação, não como escolha. Já parou para pensar nisso? Quantos casamentos hoje ainda têm tesão, admiração e parceria de verdade? Quantos não são apenas dois estranhos dividindo boletos e fingindo amor por medo da solidão, por causa dos filhos, por pressão social? O homem solteiro que constrói sua vida com propósito, que não é escravo de afetos nem refém de promessas românticas, representa tudo que o sistema quer apagar. Um homem incontrolável, que vive conforme suas próprias regras. E é por isso que vão tentar te convencer de que você está errado, de que você vai envelhecer sozinho, de que vai morrer triste, de que precisa de alguém. Tudo mentira. É chantagem emocional para te puxar de volta pro curral, onde a maioria dos homens vive domesticada. E a pergunta que fica é: você vai aceitar ser mais um nesse rebanho de zumbis emocionais? Ou vai seguir sendo o homem que prova, todo dia, que a felicidade masculina não depende de casamento, nem de permissão feminina, nem de selo social? Comenta aqui. Qual foi o momento em que você percebeu que o casamento moderno já não é mais sobre amor, mas sobre controle? E mais importante ainda, o que te impede de buscar sua própria liberdade agora? Porque enquanto muitos ainda assinam contratos emocionais, esperando amor eterno, você pode estar assinando o único acordo que realmente importa: o compromisso de nunca mais ser escravo emocional de ninguém. A paz de um homem sem dramas femininos é o pesadelo da mulher controladora, porque ela não suporta a ideia de que você possa ser feliz sem depender da montanha-russa emocional que ela cria para te manter instável, confuso e emocionalmente escravizado. E quando ela percebe que você vive bem sem isso, sem as crises, sem os joguinhos, sem os testes, sem as reações forçadas, sem correr atrás, sem se desesperar com o silêncio dela ou com as ameaças veladas de "se você não mudar, eu vou embora", ela entra em colapso interno, porque perde o instrumento mais poderoso de dominação que sempre usou contra homens fracos: o caos emocional. Um homem que alcança esse estado de frieza mental, que constrói uma rotina tão sólida, uma missão tão clara e um autocontrole tão absoluto, se torna uma fortaleza emocional. E fortalezas não são invadidas com chorinho, biquinho, ciúminho, joguinhos ou com aquele velho script de "você não se importa comigo". O que a mulher controladora realmente odeia não é o seu silêncio, é a sua indiferença. Não é a sua ausência, é a sua paz. Porque no instante em que você se mostra imperturbável diante das birras dela, das manipulações sutis, das provocações com outros homens, das tentativas de reativar sua insegurança, ela se vê impotente. Ela percebe que não tem mais as rédeas. E isso é inadmissível para uma mulher que cresceu aprendendo a usar o emocional como moeda e o drama como arma. Ela precisa que você seja reativo, porque a reação é o alimento dela. Quando você responde, quando tenta agradar, justificar, resolver o climinha, ela sente que venceu. Mas quando você simplesmente ignora, vive bem, treina, trabalha, lê, se desenvolve e segue sua vida como se o drama dela fosse um ruído distante, ela surta por dentro. Porque você está dizendo, com sua postura, que a paz vale mais do que o sexo, do que a presença, do que o afeto manipulativo que ela oferece como isca. A mulher controladora odeia o homem que não entra em suas armadilhas emocionais, porque esse homem não se encaixa no jogo. E quem não se encaixa no jogo, quebra o jogo. E aí está o segredo. A sua paz é sua maior arma. A sua capacidade de viver sem se abalar por chantagens é o que te coloca no topo da hierarquia masculina de verdade. Porque enquanto 90% dos homens vivem com o emocional refém de uma mulher que faz drama por tudo, você vai ser o 10% que não se curva. E sabe o que acontece quando a mulher percebe que o drama não funciona com você? Ela tem duas opções. Ou ela cresce emocionalmente, ou vai embora. E nos dois cenários, você sai ganhando. Ou ela evolui e para de tentar te controlar, ou se afasta e você mantém sua paz. Agora te pergunto, quantas vezes você se envolveu em discussões inúteis só para tentar manter uma mulher que no fundo estava te manipulando? Quantas vezes sacrificou sua tranquilidade, sua rotina, sua masculinidade, só para não perder alguém que te drenava com crises, ciúmes e chantagem? Quantas vezes você foi refém de uma mulher que transformava cada situação numa novela mexicana? E agora, a pergunta mais brutal. Até quando você vai aceitar trocar sua paz por um relacionamento que te suga? Comenta aqui embaixo se você já viveu isso. Compartilha esse vídeo com um irmão que está na corda bamba emocional. E lembra, o homem de verdade protege sua paz como quem protege o último fôlego embaixo d'água.
Porque quem vive no caos nunca vai entender o valor de uma mente calma. E mulher controladora só respeita quem não precisa dela para respirar. Você vai ser mais um marionete no teatro emocional delas, ou vai se tornar o arquétipo do homem que não se quebra por nada, nem por mulher, nem por carência, nem por chantagem. A escolha é sua, mas o preço da paz é a coragem de perder quem tenta roubá-la. E aí, você tem essa coragem? E aqui a manipulação atinge um nível psicológico tão sutil que a maioria dos homens nem percebe que está sendo domesticada pelo julgamento disfarçado de preocupação. Elas dizem que você é imaturo, porque não se ajoelha para o estilo de vida delas. Simples assim, direto, real. Imaturo virou o rótulo favorito da mulher que se frustra ao perceber que não tem o controle que gostaria sobre você. Quando ela percebe que você não está disposto a viver em função dos caprichos dela, que não vai se ajustar ao script emocional que ela considera o único aceitável, namoro, compromisso, filhos, rotina moldada pela conveniência feminina, ela não discute com argumentos, ela te rotula. Por quê? Porque o rótulo imaturo é uma forma covarde de invalidar a sua liberdade, como se escolher ser livre fosse sinônimo de ser irresponsável. É uma jogada emocional, não racional. Elas sabem que a masculinidade tradicional ensina o homem a provar seu valor, sendo estável, protetor, comprometido, provedor de segurança emocional. Então, quando você quebra esse ciclo e vive para si, sem culpa, sem se ajoelhar, sem precisar ser o coadjuvante da novela romântica dela, o sistema emocional dela entra em colapso. Porque ela não sabe lidar com um homem que tem seu próprio padrão de vida, sua própria filosofia, seu próprio ritmo. Um homem que não aceita imposição. E aí, o único recurso que sobra é a manipulação velada. Você é infantil, você tem medo de compromisso, você não amadureceu ainda. Mas repare bem, amadurecer, segundo esse discurso, é sempre fazer o que ela quer. É sempre se encaixar no roteiro dela. É aceitar um relacionamento nos termos dela, é investir emocionalmente quando ela decide, é sacrificar sua liberdade para provar que é homem de verdade. Isso não é maturidade, isso é submissão emocional. E o pior, muitos homens caem nessa armadilha. Começam a se questionar, se sentir culpados, se forçar a aceitar um relacionamento que não querem, uma rotina que não desejam, uma prisão emocional só para não parecerem crianças. E aí perdem tudo: a paz, o foco, a direção, o poder. Porque ser homem de verdade não é fazer o que os outros querem. É fazer o que é certo para você, mesmo quando todo mundo te aponta o dedo. Maturidade não é se ajoelhar para agradar mulher. É ter a frieza de viver conforme os próprios valores, mesmo quando isso significa ser chamado de egoísta, frio, insensível. Já reparou como esse rótulo de imaturo só aparece quando você não se dobra? Quando você diz não? Quando você some? Quando você não reage? Quando você escolhe sua paz ao invés de entrar no joguinho emocional dela? Pois é, o rótulo aparece como o último recurso. Porque você não está se comportando como o cachorrinho de estimação emocional que ela esperava. E aqui vai a verdade crua. O homem que não se ajoelha é sempre rotulado como imaturo pelas mulheres que não conseguem controlá-lo. Isso não é avaliação, é defesa. É frustração convertida em crítica. Então, escuta com atenção. Quando te chamarem de imaturo por não querer um relacionamento, por preferir investir no seu corpo, na sua grana, nos seus projetos, por priorizar a si mesmo, saiba que esse julgamento diz mais sobre a carência dela do que sobre a sua jornada. Você não nasceu para se curvar a expectativas alheias. Você nasceu para conquistar seu mundo. E o preço disso é ser incompreendido, odiado, julgado. Mas essa é a trilha dos fortes. Agora me responde aqui. Quantas vezes você já se sentiu pressionado a entrar num relacionamento só para não parecer imaturo? Quantas vezes você cedeu, mesmo sabendo que aquilo não era para você? Chega! O jogo acabou. A sua maturidade é medida pela sua capacidade de dizer não e seguir firme mesmo sendo criticado. Você vai continuar se dobrando para provar algo para quem não respeita sua liberdade? Ou vai levantar e assumir o peso de ser um homem livre, mesmo quando isso significa ser odiado por não se ajoelhar? Decide agora. Homem solteiro de verdade não foge de compromisso. Foge de prisões emocionais. E essa é uma das verdades mais distorcidas e atacadas pela narrativa emocional moderna, que tenta pintar o homem livre como imaturo, traumatizado ou egoísta. Mas a realidade é exatamente o oposto. O homem que escolhe de estar solteiro, por consciência, por experiência, por sabedoria,
é justamente o que mais entende o peso de um compromisso verdadeiro. E por isso ele não aceita qualquer coisa. Ele não tem medo de compromisso. Ele tem nojo de se entregar a relações onde o amor é moeda de troca, onde a presença da mulher vem com cláusulas de dominação, manipulação emocional e chantagem velada. Ele não corre de compromisso. Ele corre de relações onde ele tem que se sacrificar por inteiro para manter alguém que não entrega metade do que exige. O homem solteiro consciente já viveu o suficiente para saber que, hoje, a maioria dos relacionamentos é emocionalmente desequilibrado, onde ele vira pai emocional de uma mulher instável, onde ele banca uma vida emocional de novela em troca de migalhas de respeito. E por isso ele escolhe a solidão, não por fraqueza, mas por inteligência. Ele olha nos olhos da mulher e vê o script pronto. Jogos emocionais, testes, drama, ciúmes disfarçado de cuidado, exigências sem reciprocidade. E ele simplesmente recusa, porque ele já não precisa mais. Ele encontrou paz em ser o próprio homem, o próprio pilar, a própria fonte de afeto e disciplina. Já percebeu como hoje em dia, quando você diz que é solteiro e feliz, a maioria reage com ironia, com pena ou com julgamento? Tá fugindo de mulher, é? Não tem medo de morrer sozinho? Vai ver, ainda não superou a ex? Frases prontas de quem não entende o poder de um homem que sabe exatamente o que quer. E mais ainda, o que não aceita mais viver. Ele não se deita com qualquer corpo só por carência. Não namora por pressão social. Não chama de amor o que claramente é carência disfarçada. E essa lucidez, essa frieza, essa escolha ativa de estar só, em vez de mal acompanhado, é o que o torna tão ameaçador, porque ele revela algo que muitos não suportam ver, que a maioria dos relacionamentos não são baseados em amor, mas em dependência mútua, medo de solidão e conveniência. O homem solteiro de verdade não tem medo de compromisso. Ele só sabe que compromisso sem honra, sem verdade, sem equilíbrio, é uma prisão emocional disfarçada de afeto. Ele já esteve lá, já amou demais, já sofreu demais, já acreditou demais. E agora, ele vê tudo com clareza cirúrgica. Ele está disposto a se comprometer, sim, mas com uma mulher que se comprometa com ele de verdade, não com uma atriz de Instagram que quer viver um conto de fadas sem oferecer metade da entrega que exige. E até que isso apareça, se aparecer, ele vive em paz. Porque estar solteiro, para ele, não é ausência de amor, é abundância de alto valor. Você já sentiu isso? Já percebeu como tua paz solitária é tratada como ameaça por quem não suporta ver um homem que se basta? Já notou que quando você está feliz, focado, forte, disciplinado, produtivo e emocionalmente blindado, surgem comentários, piadas, tentativas de sabotar tua evolução com promessas de romance? Porque eles sabem, se você continuar assim, vai se tornar imune ao sistema. O homem solteiro maduro é a ruptura da matrix emocional moderna. Ele não é um fugitivo do amor. Ele é o guardião da própria liberdade. E se um dia ele se comprometer, vai ser com alguém que o admire, que o inspire, que some de verdade. Não com uma mulher que o veja como escada emocional ou recurso financeiro. Essa é a nova geração de homens. Não covardes do amor, mas protetores da própria paz. E você, tá pronto para ser esse homem? Ou vai continuar vendendo tua liberdade em troca de uma companhia que não te respeita nem te constrói? Comenta aqui se você já escolheu tua liberdade ao invés de uma prisão com o nome de relacionamento, porque a tua escolha pode ser o alerta que outro homem precisava para se libertar também. Cada risada sua, sozinho, livre, sem ninguém do lado, destrói uma das mentiras mais bem contadas da história moderna, a de que todo homem precisa de uma mulher para ser completo. Porque essa risada, essa leveza que vem de dentro, essa felicidade que não depende de ninguém, é um tapa na cara da programação social que colocou na cabeça dos homens que sem uma mulher você está quebrado, incompleto, errado. Quando você sorri de verdade, curtindo a sua própria presença, quando você vive bem, realiza seus projetos, conquista seu corpo, seu dinheiro, sua paz, sem ninguém do lado cobrando mensagem, atenção ou validação, você se transforma num perigo ambulante para todo um sistema que depende da sua carência para continuar funcionando. A mulher que vê você rindo sozinho se sente invisível. A sociedade que vê você pleno se sente ofendida. Porque todos esperavam te ver curvado, implorando por um relacionamento, como um cachorro atrás de um osso, como mais um homem perdido precisando de uma mulher para dar sentido à própria vida. Mas não. Você está ali, no seu canto, no seu ritmo, com sua disciplina, seus treinos, sua rotina blindada, seu psicológico fortalecido.
Você não chora por solidão porque entendeu que solidão não é castigo, é construção. E o mais brutal, você percebe que muitas dessas pessoas que vivem em casal, que vivem postando foto feliz, na verdade dariam tudo para ter a liberdade e a serenidade que você tem sozinho. Porque elas vivem presas numa performance, numa prisão a dois, onde o amor virou contrato de dependência, onde o sexo virou moeda de troca, onde o carinho vem condicionado ao quanto você se anula. Mas você não. Você riu sozinho. E nesse riso está a prova de que a narrativa foi quebrada. Você não é mais um escravo da ilusão do amor romântico. Você não vive com medo de envelhecer sem mulher. Você sabe que o que te constrói não é o corpo de uma mulher do seu lado, mas o espírito de um homem alinhado com sua missão. E essa força, essa autonomia, esse brilho nos olhos de quem não deve nada a ninguém, destrói tudo que ensinaram às mulheres desde cedo. Porque a mulher moderna foi treinada para ser o centro do universo masculino. E quando ela vê que você já construiu o seu próprio universo, sem ela, ela entra em colapso. Começa a buscar defeito em você. Tenta te diminuir, espalha que você é retraído, frustrado, machista, amargo. Mas no fundo ela sabe, e isso a desespera, que sua paz é real, que você não está fingindo, que você se tornou inatingível. E isso mata a ilusão que sustenta o ego feminino, a de que o homem é incompleto sem amor. Mas o verdadeiro homem Red Pill, o que acordou, quebrou o sistema e construiu a própria grandeza na solitude. Esse homem não precisa de mulher. Ele escolhe. E só escolhe quando vale muito mais do que a paz que ele já construiu. Então te pergunto, quanto vale o seu riso? Quanto custa a sua liberdade? Vai continuar aceitando a ideia de que precisa de alguém para ser feliz, ou vai viver de verdade, sendo o homem que sorri sozinho porque sabe que venceu onde a maioria se perdeu? Comenta aqui se você já sentiu esse peso, esse julgamento, só por estar bem sem ninguém. Compartilha esse vídeo com um irmão que ainda acha que tá errado por estar só. Porque no final das contas, cada risada sua em paz é a prova viva de que a mentira caiu. E só os fortes conseguem rir do alto da própria liberdade. Ela não entende como você pode ser completo sem alguém para te validar. Porque a mente feminina moderna, alimentada por décadas de romantização, redes sociais e culto à atenção constante, foi condicionada a acreditar que valor pessoal só existe quando há testemunha emocional. Para ela, viver sem precisar ser validado é um conceito quase alienígena, uma afronta direta ao jogo que ela domina, o jogo da aprovação, dos likes, dos bom dia princesa, das reações, dos homens orbitando ao redor dela como planetas girando em torno de um sol que mal aquece. Só que aí aparece você, o homem que não pede atenção, que não vive buscando aprovação, que não se dobra para receber carinho ou afeto, que não usa a validação de uma mulher como muleta emocional. E a presença desse tipo de homem é um glitch no sistema. Você desarma as ferramentas que ela aprendeu a usar. Você não reage ao charme manipulativo. Você não corre atrás quando ela se afasta. Você não cai nos testes, nas provocações, nos joguinhos. E é nesse momento que ela entra em parafuso interno. Porque para ela, um homem sem sede de validação parece frio, parece vazio. Mas na verdade é cheio demais. Cheio de si. Cheio de propósito. Cheio de paz. E é isso que ela não entende. Você não está completo porque é arrogante. Você está completo porque passou pelo inferno do autoconhecimento, pela dor do abandono, pelas noites de silêncio, pelos traumas que te ensinaram a caminhar com as próprias pernas, mesmo sangrando. Você não precisa de alguém para dizer que é suficiente, porque você mesmo já provou isso para si. E a verdade, que quase ninguém tem coragem de admitir, é que a maioria das mulheres hoje não sabe lidar com um homem completo. Um homem que não mendiga atenção, que não implora por afeto, que não se coloca abaixo para ser aceito, é automaticamente visto como difícil demais, complicado, emocionalmente fechado. Mas o que realmente incomoda é o fato de que ele não é manipulável. Ele não reage como a maioria. Ele não se corrompe por um sorriso ou um corpo bonito. Ele analisa, observa, escolhe com critério. E quando escolhe, é porque quer, não porque precisa. Isso é liberdade. Isso é maturidade. Isso é poder. Já passou por isso? Já viu o espanto nos olhos de uma mulher quando você simplesmente não se mostrou interessado? Quando você não caiu na sedução vazia? Quando você não respondeu imediatamente? Aquilo ali não é desinteresse. É autonomia. E a autonomia masculina é o maior tabu da sociedade atual.
Porque o sistema todo vive do homem que se sente incompleto sem alguém para validar suas conquistas, sua aparência, sua existência. Mas quando você fecha esse ciclo interno, quando você não precisa mais do olhar alheio para saber que é valioso, você se torna imune. E aí, meu irmão, o jogo muda. Porque quem começa a correr atrás é quem antes jogava com você. Comenta aqui. Qual foi o momento em que você percebeu que já não precisava mais de ninguém para se sentir inteiro? E mais, por que isso incomodou tanto os outros? Se hoje você ainda busca validação, entenda. Não há elogio que preencha o vazio de um homem que não conhece a si mesmo. E não há rejeição que abale aquele que construiu sua identidade na solitude, na disciplina e na autoafirmação. Então a escolha é sua. Continuar sendo um boneco emocional movido por likes e carinhos baratos, ou se tornar o tipo de homem que nenhuma mulher consegue entender, mas todas secretamente respeitam. O homem feliz sozinho é uma afronta direta, brutal e moral ao marketing emocional feminista, que desde a década de 60 vem tentando reprogramar a mente masculina para acreditar que ele só tem valor se estiver servindo uma mulher, seja como provedor, como escada emocional, como lixeira psicológica ou como carne emocional para sustentar o ego feminino em tempos de carência. A imagem do homem pleno, sereno, disciplinado, blindado, focado na própria vida, no próprio corpo, na própria mente, sem precisar de uma parceira ao lado para se sentir validado, é uma bomba que destrói a base inteira do sistema feminista moderno. Porque o que o feminismo atual vende, não o das sufragistas, mas esse progressismo emocional que vemos hoje, é que a mulher é o centro, e o homem deve se moldar, se adaptar, se submeter, pedir desculpas por ser homem e ainda agradecer quando for aceito em um relacionamento como um aliado. Eles querem um homem domesticado, culpado, anestesiado, que fique calado diante das manipulações, que engula a falta de respeito, que aceite as regras tortas impostas por mulheres emocionalmente instáveis, que aplauda o empoderamento seletivo, onde ela pode tudo e ele não pode nada. Mas quando esse homem não apenas sobrevive, mas floresce fora do sistema, quando ele escolhe ficar solteiro sem se tornar amargo, quando ele viaja, treina, lê, empreende, medita, avança na vida e mostra que é possível viver bem sem precisar da constante presença feminina, ele expõe o grande blefe. A ideia de que o homem precisa de uma mulher para ser completo. Isso quebra o sistema. Porque se o homem descobre que pode ser feliz sozinho, ele para de correr atrás. Ele para de se ajoelhar. Ele para de gastar rios de dinheiro em dates vazios, presentes, jantares e aluguéis emocionais. Ele para de se anular em relacionamentos tóxicos. Ele se reconecta com sua força ancestral. E é aí que o jogo vira, porque esse homem se torna imune à manipulação emocional. Ele se torna difícil de acessar. Ele não reage mais a nudes, provocações, chantagens, silêncios e joguinhos. Ele não está desesperado por atenção, por afeto, por migalhas de validação, porque ele já se alimenta internamente. E isso enlouquece o sistema feminista emocional que quer o homem carente, fraco, afetivamente faminto. Sabe por quê? Porque um homem feliz sozinho é a prova viva de que a mulher não é o centro do universo. E isso, para uma estrutura que foi construída inteira sobre a ideia de que tudo gira ao redor dela, é um ataque intolerável. Por isso tentam ridicularizar esse tipo de homem. Chamam de retraído, inseguro, gay, problemático, machista, incapaz de amar. Não importa o rótulo. O objetivo é desestabilizar a paz desse homem. Fazer com que ele volte ao rebanho. Porque um homem livre é perigoso. Um homem livre não consome como um desesperado. Não aceita qualquer mulher como companhia. Não precisa casar para provar masculinidade. E, principalmente, não entra em jogos emocionais baratos para tentar se encaixar numa sociedade doente. Agora responde. Quantas vezes você já viu um homem verdadeiramente livre ser atacado simplesmente por não querer se envolver? Quantas vezes você mesmo já se sentiu pressionado a arrumar alguém só porque estava tranquilo, centrado e bem sozinho? Você já se deu conta de como é mal visto o homem que escolhe não participar da corrida romântica? E o mais assustador, por que será que isso incomoda tanto? Comenta aqui embaixo, compartilha com aquele irmão que ainda acha que precisa de uma mulher para provar que tem valor. E nunca se esqueça, o homem que encontra a verdadeira felicidade em si mesmo se torna um monstro invencível aos olhos do sistema. E esse monstro é exatamente o que eles mais temem. Então eu te pergunto, você vai continuar implorando por aceitação ou vai se tornar o pesadelo do feminismo emocional moderno? Um homem completo, blindado, inquebrável e feliz.
Sozinho? Escolha já. Porque a liberdade começa no momento em que você para de buscar fora o que só existe dentro. E agora chegamos num dos pontos mais sensíveis, mais profundos e mais verdadeiros do jogo sujo que ninguém ousa admitir. Quando você se basta, elas sentem que estão perdendo o controle. E não é porque você é arrogante, frio ou insensível, mas porque o simples fato de você estar completo, sem precisar de uma mulher como centro da sua vida, destrói a principal alavanca de poder que elas aprenderam a usar desde adolescentes: a sua dependência emocional. Desde sempre, o sistema ensinou mulheres que o homem ideal é aquele que precisa delas, que sente falta, que corre atrás, que se molda, que se adapta, que amadurece quando entra num relacionamento. Elas foram treinadas para interpretar a carência masculina como prova de amor, como sinal de comprometimento, como validação do próprio valor. E quando encontram um homem que se basta, que não tem buraco emocional, que construiu uma rotina sólida, que tem paz, direção, autocontrole, propósito e um senso inabalável de identidade, elas não sabem o que fazer. Porque esse homem não pode ser guiado por sexo, por afeto momentâneo, por crises emocionais ou por chantagem velada. Esse homem não implora, não se humilha, não depende. E isso desarma o jogo, porque agora ela se sente inútil, descartável, invisível. E isso ativa o desespero silencioso que vive dentro de toda mulher que aprendeu a se sentir poderosa pelo efeito que causa nos homens. A verdade é brutal. Quando você se torna seu próprio pilar, quando você preenche sua vida com objetivos, treino, crescimento, silêncio, disciplina, dinheiro e foco, você quebra o sistema que fazia dela o centro da sua atenção. E aí ela entra em colapso emocional. Começa a testar, provocar, sumir, reaparecer, tentar causar ciúmes, te chamar de distante, de frio, de cheio de si. Mas no fundo, tudo isso é medo. Medo de ter perdido o único poder que ela sempre teve: o controle emocional. Porque antes, bastava um sumiço, um silêncio, uma indireta, uma foto provocante para te fazer voltar correndo. Hoje, nada disso te afeta. Você responde quando quer, e às vezes nem responde. Você ignora quando é conveniente. Você continua sua vida como se ela não fosse o centro, porque ela não é. E isso é intolerável para quem foi criada como recompensa, como troféu, como destino final do esforço masculino. O que você representa é insuportável. Um homem que não precisa ser salvo, preenchido ou completado. Você é inteiro. Você é autossuficiente. Você é livre. E para quem vive do jogo emocional, isso é a morte simbólica do poder. Já reparou como muitas mulheres perdem o interesse exatamente quando percebem que não tem mais efeito sobre você? Já sentiu essa inversão? Quando você era o cara carente, ela te ignorava. Mas agora que você se basta, ela começa a te testar, a querer saber mais da sua vida, a reaparecer com elogios que nunca disse antes. Isso é o pânico batendo. É o instinto gritando: perdi o domínio. E é aí que você precisa manter a frieza, porque o que vai vir depois é tentativa desesperada de te puxar de volta. E se você cair, você perde tudo. A única resposta verdadeira a esse jogo é continuar crescendo. É dobrar o nível de foco, de blindagem emocional, de construção pessoal. Porque cada vez que você se escolhe, você destrói mais um pedaço da programação que dizia que você precisava de alguém para se sentir completo. O verdadeiro poder masculino começa quando você percebe que você é suficiente. E esse poder não pode ser comprado, negociado ou arrancado. Ele só pode ser cultivado. E quando ele floresce, ela percebe que já não manda mais em você. E aí a única coisa que resta a ela é observar ou atacar. Por isso eu te pergunto: você já sentiu esse poder dentro de você? Já percebeu que quanto menos você precisa, mais elas correm atrás? Comenta aqui se já viveu isso. E nunca esqueça: um homem que se basta é um homem que domina. E domínio gera respeito, mesmo que antes venha o ódio. Você vai manter o controle ou vai voltar a ser o boneco emocional de um jogo que só existe enquanto você se ajoelha? Decide agora, irmão. A fúria feminina contra o homem livre é puro ressentimento disfarçado de preocupação. E se você ainda não percebeu isso, provavelmente está cercado de sorrisos falsos, conselhos tóxicos disfarçados de carinho e tentativas sutis de te puxar de volta para o cativeiro emocional que chamam de vida a dois. A mulher moderna não teme o homem violento, não teme o cafajeste, nem o canalha. Ela teme o homem que não precisa mais dela para absolutamente nada. Ela teme o homem que já aprendeu a cozinhar sua própria comida, construir sua própria rotina, ter seus próprios rituais de prazer e evolução,
que não precisa de uma voz doce para levantar da cama e muito menos de um corpo quente para justificar sua existência. E é justamente esse homem que começa a ser alvo de olhares tortos, comentários passivo-agressivos, perguntas irônicas e preocupações que nada têm a ver com cuidado real. Você não pensa em construir uma família? Mas você não sente falta de alguém? Você não acha que vai acabar sozinho e amargurado? Frases sempre ditas com um tom paternalista, mas que na verdade escondem o medo e a frustração de quem se dá conta de que perdeu o poder. Porque quando um homem descobre que sua paz é mais valiosa que qualquer companhia instável, que sua liberdade não tem preço, e que viver sob seus próprios termos é mais satisfatório do que agradar alguém que nunca estará realmente satisfeita, ele se torna inalcançável. E esse tipo de homem não pode ser manipulado, não pode ser seduzido com promessas vazias, não se abala com crises de ciúmes ou com DR sem propósito. Ele simplesmente se levanta, se cala e segue. E isso gera fúria, gera ódio, gera ressentimento profundo, porque desmonta toda a estrutura de controle baseada no afeto condicionado. Elas não se preocupam com a tua felicidade. Se preocupam com o fato de que você parou de depender da presença feminina para se sentir validado. Elas não querem te ver bem, querem te ver disponível. Disponível para cuidar dos traumas delas, para dar estabilidade enquanto elas vivem crises emocionais, para servir como esteio enquanto elas se redescobrem, se curam, experimentam a vida. Mas quando você quebra essa expectativa e decide viver por si, por teus objetivos, teus treinos, teus estudos, tua grana, tua paz, você vira o vilão do enredo. E o ataque vem mascarado. Você mudou. Você ficou frio. Você tem que parar de generalizar. Você precisa se abrir mais. Tudo isso é desespero de quem perdeu o comando da tua alma. A fúria feminina contra o homem livre é o reflexo da falência de um império que durou séculos. O império onde homem era servo e mulher, deusa inquestionável. Agora o jogo virou. E elas não admitem isso. O ressentimento vem porque elas percebem que o homem está, pela primeira vez em muito tempo, acordando. E acordar é parar de aceitar amor com prazo de validade, sexo como moeda de troca e afeto como chantagem emocional. Você já viveu isso? Já percebeu como, ao buscar sua evolução, as mesmas pessoas que te incentivavam a ser feliz começaram a te atacar? Já notou que quanto mais centrado, mais frio e mais seletivo você fica, mais preocupadas elas se tornam? Isso não é preocupação. Isso é recalque. Isso é a revolta de quem se achava insubstituível, mas descobriu que não é sequer necessária. E a dor disso vira ataque, ironia, fofoca. O que você vai fazer com isso? Vai recuar para agradar? Ou vai avançar sabendo que incomodar é sinal de que você está no caminho certo? A liberdade masculina não precisa de plateia, nem de palmas. Ela é silenciosa, disciplinada e brutalmente poderosa. E é por isso que ela gera fúria. Porque o homem livre é o espelho que mostra tudo o que elas fingem não ser. Se você chegou até aqui, comenta agora. Quando foi que você percebeu que a tal preocupação era só uma tentativa de te manter domado? Porque é nesse momento que nasce um homem realmente perigoso. Aquele que não precisa de ninguém para ser completo. Seu silêncio, sua paz e sua liberdade são a verdadeira vitória no jogo psicológico que ninguém te ensinou a jogar, mas que você sempre foi forçado a disputar desde o dia em que nasceu homem. O mundo moderno, e especialmente a mulher moderna, se alimenta da sua reação, da sua ansiedade, da sua necessidade de provar algo, da sua pressa em responder, em justificar, em correr atrás. E quando você quebra isso, quando você cala, quando você some, quando você foca em você, quando você silencia o barulho da aprovação externa e mergulha na própria construção, você destrói o tabuleiro inteiro onde esse jogo emocional era jogado. Porque o silêncio é insuportável para quem vive da sua reação. A mulher moderna, ao perder sua atenção, sente como se perdesse oxigênio. Porque foi acostumada a controlar homens com pequenos gestos, uma mensagem ignorada, uma lágrima ensaiada, um sumiço calculado, uma DR falsa. E você, homem comum, foi treinado a entrar em pânico diante disso. A correr para resolver. A se explicar, a se culpar, a reverter a situação, mesmo que esteja certo. Mas o homem que entendeu o jogo, que passou pelo inferno e voltou, que já se curou da dependência afetiva e emocional, esse homem responde com silêncio. E esse silêncio grita. Grita que você não vai mais tolerar desrespeito. Grita que você não está desesperado. Grita que ela perdeu o poder que tinha sobre sua mente.
Sua paz é a derrota dela, porque mostra que ela não é mais a fonte da sua alegria, do seu foco, da sua autoestima. Você encontrou tudo isso dentro de si mesmo. E essa liberdade... essa liberdade é a coisa mais perigosa que existe num mundo onde todos estão viciados em atenção e validação. Você se tornou inalcançável. Frio não por trauma, mas por sabedoria. Imune não por medo, mas por clareza. Sua ausência ensina mais do que qualquer sermão. Sua frieza emocional corta mais fundo do que qualquer discussão. E sua vida plena sem ela quebra a base do ego feminino. A ideia de que o homem precisa dela para ser feliz. O que poucos percebem é que esse jogo nunca foi sobre quem ama mais, quem é mais bonito, quem tem mais status. É sobre quem precisa menos. E quando você precisa menos, você domina. Quando você não implora, você impõe. Quando você não cede, você lidera. Então, entenda de uma vez por todas. O mundo vai tentar te provocar. As mulheres vão te testar. Os fracos vão te acusar de ser duro demais, frio demais, insensível demais. Mas só você vai saber o quanto custou conquistar essa paz. O quanto você sangrou para chegar nesse nível de controle emocional. O quanto você teve que morrer por dentro para nascer de novo como um homem blindado. E se você chegou até aqui, se você está vivendo essa fase de liberdade, saiba, você venceu. Venceu o vício emocional. Venceu o condicionamento. Venceu a cultura da dependência. Comenta aqui se você já experimentou o poder do silêncio, da distância, da frieza consciente. Compartilha esse vídeo com um irmão que ainda acha que precisa se humilhar por amor. Porque no final das contas, a verdadeira vitória não é ter alguém ao seu lado. É saber que você não precisa de ninguém para estar inteiro. E essa, meu irmão, é a vitória que nenhum manipulador consegue tirar de você. O homem que não precisa de ninguém desativa o gatilho do narcisismo feminino porque ele destrói, sem dizer uma palavra, a principal fonte de combustível que sustenta a vaidade descontrolada e o ego inflado de uma mulher moderna acostumada a ser adorada sem fazer absolutamente nada para merecer. Veja bem, o narcisismo feminino não nasce do nada. Ele é alimentado por um exército de homens carentes, perdidos, viciados em agradar, sempre disponíveis, prontos para elogiar, bajular, elogiar de novo e, no fim, aceitar o papel de coadjuvante da própria vida. Cada mensagem não respondida, cada like ignorado, cada humilhação disfarçada de teste só existe porque tem homem demais entregando sua dignidade em troca de uma atenção que sequer é sincera. Mas quando surge um homem frio, focado, disciplinado e completo, que não implora, que não se oferece, que não busca preencher um buraco com o sorriso de uma mulher, ele se torna uma falha no sistema, uma anomalia emocional que ela não consegue controlar. E aí, meu irmão, o caos começa. Porque esse tipo de homem não gira no eixo dela. Ele não corre atrás, não pede, não insiste. Ele observa, escolhe, analisa e mais. Ele tem opções. Ele é escasso. Ele sabe seu valor. E isso para uma mulher narcisista é uma ameaça intolerável. Por quê? Porque o narcisismo feminino moderno precisa se sentir o centro das atenções, o alvo constante de desejo, a deusa inatingível num pedestal de plástico. Quando ela encontra um homem que não a valida automaticamente, que não vibra com cada curtida dela, que não muda o tom de voz só porque ela é bonita, ela não sabe o que fazer. Ela tenta dobrar esse homem com charme, com provocação, com silêncio estratégico, mas nada funciona. E é aí que ela se quebra por dentro. Porque esse homem não é como os outros. Ele não está carente, ele não está ansioso, ele não está desesperado, ele está em paz. E isso é insuportável para quem vive de atenção como um vício. Você já viu isso? Já sentiu como certas mulheres começam a ficar hostis, impacientes, até agressivas quando percebem que você é indiferente ao jogo delas? Não é porque você foi rude, é porque você cortou o fluxo de dopamina que ela esperava extrair de você. E aqui está a chave. O homem que não precisa de ninguém ativa a insegurança mais profunda da mulher narcisista. O medo de não ter poder. Porque para ela, poder é ter homens aos pés. É saber que com um story ela pode disparar dezenas de mensagens. É ter sempre um bobo da corte emocional pronto para servir. Mas quando você não joga esse jogo, você mostra o que ela mais teme: irrelevância. E mais, você mostra que o verdadeiro poder está no silêncio, na seletividade, na calma de quem não precisa se provar. Então eu te pergunto, você é o tipo de homem que alimenta o ego alheio ou o tipo que silencia o narcisismo com sua frieza?
Porque no fim, irmão, o mundo vai tentar te ensinar que para ser amado você precisa ser útil, bonzinho, previsível. Mas o que ninguém te conta é que respeito só nasce quando você demonstra que está inteiro sem ninguém. Comenta aqui. Quando foi que você percebeu que parar de reagir foi a maior prova de força que você podia dar? E o que aconteceu quando você deixou de ser mais um e virou o homem que ninguém controla? Porque quando você não precisa de ninguém, você se torna o único homem que ela não consegue ignorar. E isso para ela é inaceitável. Elas gritam por igualdade, empoderamento, independência e liberdade sexual. Mas isso tudo tem um asterisco invisível que ninguém fala. Elas querem igualdade. Até perceberem que o homem feliz não quer ser resgatado, não precisa ser salvo, não está esperando uma mulher para dar sentido à vida dele. E é aí que a narrativa implode. Porque a mulher moderna foi treinada para se sentir superior no campo emocional. Ela quer um homem sensível, acessível, vulnerável. Traduzindo, um homem emocionalmente exposto, manipulável, fácil de moldar. Alguém que ela possa cuidar não por amor, mas para manter a posição de poder afetivo. Só que o homem red pill, o homem blindado, o homem que já entendeu o jogo, que não cai mais na conversa fiada de me mostra quem você realmente é, que não busca colo emocional, que não abre sua alma como se fosse um diário gratuito para qualquer mulher com rosto bonito e carência de atenção, esse homem é um choque de realidade para a narrativa feminina de igualdade seletiva. Porque ele não quer ser salvo, ele não precisa de uma heroína, ele não está quebrado, nem se sente incompleto por estar solteiro. E mais, ele não joga o jogo da culpa, não se dobra à ideia de que todo homem é tóxico e precisa ser reeducado por uma mulher madura. Ele se bastou. E se basta. E isso quebra o ego de qualquer mulher que cresceu ouvindo que o amor dela é uma espécie de redenção para os homens. O marketing emocional feminista quer transformar o homem num projeto de reabilitação. Alguém que ela cura, que ela ensina, que ela transforma. E quando encontra um homem que já fez esse trabalho sozinho, que já se curou, que já se conhece, que já se disciplina, e não abre mão da sua estrutura por sexo, companhia ou afeto, ela trava. Porque esse homem não precisa dela pra nada. E é aí que entra o paradoxo. Elas querem igualdade, mas só quando isso não as coloca diante de homens verdadeiramente independentes. Porque a igualdade que elas defendem não é simetria de deveres e responsabilidades. É privilégio emocional com maquiagem de empoderamento. É poder sem responsabilidade. É liberdade com proteção. É mandar sem liderar. E o homem que já sacou isso simplesmente se afasta. Não com raiva, não com ódio, mas com indiferença. E essa indiferença é devastadora. Porque o homem que não pede colo, que não abre seus traumas para uma mulher qualquer, que não se derrete por promessas vazias de parceria, que não se encanta com o papo de sou diferente das outras, que não implora por carinho, que não depende de amor para funcionar, é o homem que não pode ser usado. E se não pode ser usado, não pode ser controlado. E se não pode ser controlado, vira uma ameaça à narrativa da mulher que achava que todos os homens estavam perdidos, esperando alguém como ela para salvar. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já viu mulher dizer que quer um homem maduro, decidido, seguro, mas quando encontra um de verdade, foge ou tenta sabotar? Quantas vezes você já percebeu que a suposta igualdade só funciona quando o homem está emocionalmente quebrado e disposto a se ajoelhar em busca de cura? E o mais importante, você ainda acredita que precisa ser salvo por alguém, ou já entendeu que o verdadeiro resgate é interno e que homem nenhum deveria se submeter ao papel de paciente emocional de mulher nenhuma? Comenta aqui, compartilha com um irmão que ainda está buscando uma mulher certa para resolver a vida dele e grava isso com sangue. Elas dizem que querem igualdade, até perceberem que o homem verdadeiramente livre, completo e em paz não está pedindo migalha emocional de ninguém. Ele não precisa ser salvo. E justamente por isso, é o único que realmente pode escolher. E você? Vai continuar esperando ser resgatado? Ou vai se tornar o tipo de homem que não se dobra, não se entrega e não se vende? O mundo já tem homens demais de joelhos. Tá na hora de levantar.